Você sabia que a síndrome da deficiência postural pode causar dores musculares, tontura, náusea e dislexia? Hoje nós vamos conversar com a psicóloga doutora Rucenita Queiroz sobre dificuldades de aprendizagem e SDP. Fique conosco, não saia daí! Olá, seja muito bem-vindo à nossa live. Que satisfação ter você aqui conosco. Você sabia que os distúrbios de aprendizagem e a dislexia podem estar relacionados com a postura? Hoje nós vamos conversar com a doutora Rucenita Queiroz. Ela que é psicóloga, psicopedagoga, pedagoga, sobre distúrbios de aprendizagem e SDP. Gente, esse assunto assim é muito importante. Vai estar ajudando muitas pessoas. Então aproveita, compartilha, chama seus amigos, manda aquela mensagem, porque essa live está incrível. E nós vamos receber a doutora Rucenita. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, doutora querida, boa noite. Que satisfação conversar com a senhora, principalmente nesse dia assim tão especial. Parabéns, pedagoga, né? Pelo dia de Obrigada. hoje. Gratidão, doutora, gratidão. Gente, então aproveita, compartilha, já dá seu like, deixa a sua pergunta. Você já ouviu falar sobre SDP, sobre a síndrome da deficiência postural? Quem aqui já ouviu falar? Quem fala assim, Keila, eu nunca ouvi falar. Coloca aqui nos comentários, compartilha com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, hoje essa live você vai aprender muito. Quando eu conversei com a doutora pela primeira vez, gente, eu fiquei encantada, tamanho conhecimento que a doutora compartilhou. É libertador, gente. Esse conteúdo vai trazer qualidade de vida. De repente, você pode ter fibromialgia, pode estar dando muitas dores na cabeça, náusea, tontura, desequilíbrio. E com esse conhecimento de hoje, você pode mudar essa situação. Imagina só como isso é importante. Então, gente, vamos lá. Compartilha, vamos chamar o maior número de pessoas. E eu passo a palavra aqui para a doutora Rucenita. Obrigada, Keila. Me apresentando um pouco, né, que as pessoas não conhecem e ficam perguntando, né, qual é a formação, e aí eu coloquei no slide, eu acredito que eu coloquei algumas das minhas primeiros slides, né, tem a minha graduação, sou pedagoga, psicóloga, psicopedagoga, sou mestre em educação, estou concluindo o doutorado agora também em educação, né, concluo agora no próximo ano, e sou pesquisadora da SDP, né, da Síndrome da Deficiência Postural há 14 anos, né, é um curso que tem em Lisboa, é feito com a equipe do próprio médico que descobriu a síndrome, e aí, quando eu conheci a SDP, foi a divisão de águas, né, na profissão, vamos dizer assim. Deixa eu ver mais, sou coordenadora, professora universitária, né, e aí a gente faz esse trabalho de clínica, tanto trabalho na área de educação quanto na área clínica, tá? Que satisfação, doutora Rucenita. Gente, já viu a expertise da doutora. Então, assim, conhecimento... conhecimento transforma, conhecimento muda a vida. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e esse conhecimento todo que a doutora tem para encurtar, de repente, aqueles problemas, né, doutora? Pela falta de informação, a pessoa busca e não sabe o que está acontecendo, aí vai num especialista, não descobre, vai em outro, a pessoa vai ficando depressiva, ansiosa. Por quê? Porque ela não descobre, vai ver lá o quadro clínico, tá tudo bem, e ela tá cheia de consequências, né, gente? Doutora, gratidão mais uma vez. Muito bom conversar com a senhora. Ai, que delícia, estou super feliz, tá? Vou contar um pouquinho assim, como é que eu entrei no mundo da SDP, né? Porque por ser uma síndrome, não é uma doença, tá? É uma síndrome. Quando eu estava na minha terceira pós-graduação, né, que eu sou neuropsicóloga também, psicomotricista, e aí, na bateria de testes, né, foi detectado que eu tinha dislexia. E aí, na minha cabeça, como é que eu tenho dislexia? Se eu sou uma especialista em aprendizagem, não percebi isso em mim, né? E aí, no curso, quando você faz as baterias específicas da neuropsicologia, a gente vai vendo as funções executivas, o funcionamento do cérebro,
e foi na época que o doutor Orlando estava dando formação para os oftalmologistas aqui em Recife, e a professora estava nessa equipe de pesquisa, e aí fez, olha, então, já que você está com trabalho em clínica, tem pessoas com dislexia, tem característica de dislexia, vamos fazer uma avaliação e você vai conhecer. Então, assim, eu me deparei com a pesquisa, sendo eu uma das pessoas sendo pesquisada, né, aqui em Recife. Então, eu tenho um laudo realmente de dislexia, tá? Dislexia mista. Então, se eu falar ou ver alguma coisa, ou ouvir alguma coisa diferente, é por causa da dislexia, tá? E tenho a síndrome da deficiência postural, a qual fiz o tratamento, e aí o benefício que veio para mim fez eu abrir essas portas e as janelas para a formação, pesquisa e tratamento de outras pessoas com dislexia e SDP. Tá? Então, foi dessa forma que eu entrei no mundo da dislexia. Olha, gente, parabéns, doutora, porque através da sua história a gente está podendo aí ajudar muitas pessoas. A senhora está ajudando muitas pessoas. Então, isso é assim. Eu conheci a doutora Rucenita através de uma live de uma amiga, a Giane, que também ela é psicopedagoga, pedagoga e trabalha com altas habilidades. E aí, quando eu vi, eu fiquei encantada e falei, doutora, vamos fazer uma live comigo? E a doutora, sim, aceitou o convite, está aqui para compartilhar. Você que está chegando aqui agora na nossa live, nós estamos falando sobre dificuldade de aprendizagem e SDP, com a doutora Rucenita, ela que é pedagoga, psicopedagoga, psicóloga, mestre em educação, reeducadora funcional da STP, neurometrista, professora e coordenadora de pós-graduação da Universidade, Faculdade Alfa. Gente, está maravilhoso. Boa noite, Érica, que está entrando. E aí, a doutora já falou um pouco da história dela. Ana Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Ivonete Braz, boa noite, seja bem-vinda. Sueden, querida, boa noite, seja bem-vinda. Joelma, querida, boa noite. Ligadinho, um beijo para Angola, seja muito bem-vinda. Legal. E as pessoas estão chegando. E a doutora começou contando um pouco da história. E a senhora falou sobre dislexia. Doutora, o que é dificuldade de aprendizagem? A senhora falou até também de dislexia. A dificuldade de aprendizagem, ela é transitória, porque tem pessoas, todo ser humano passa por dificuldades de aprendizagem no decorrer da vida, ou num conteúdo, ou em uma disciplina, ou num determinado período da fase escolar, dependendo da questão emocional, às vezes pedagógica, algumas questões, às vezes até de entendimento mesmo, de maturação para aquele conteúdo, os alunos e as pessoas, elas passam por momentos de dificuldade de aprendizagem. Se você for tentar lembrar, você vai dizer, na faculdade eu não me dei bem em tal disciplina, eu não conseguia entender. Isso é dificuldade de aprendizagem, porque ela é curta, é transitória, tá? O que é transtorno de aprendizagem? É o sujeito nasce com transtorno, ele é neurobiológico, porque ninguém determina, as funções neurobiológicas do cérebro. Tá? Então, a pessoa nasce com o transtorno, ela vai morrer com o transtorno, tá? Então, quando a gente vai fazer porque a gente não faz laudo, né? O laudo é laudo médico, quem tem que dar o laudo é o médico, não o psicólogo, não o psicopedagogo. Então, a gente faz a parte da equipe multidisciplinar, né? Cada profissional, um fono, um psicopedagogo, um psicólogo, ele vai fazer cada um suas avaliações, encaminhar para o médico, e o médico vai determinar se aquele sujeito ele tem um transtorno de aprendizagem ou uma dificuldade de aprendizagem, tá? Como eu disse, o transtorno de aprendizagem como dislexia, descalculia. Então, dislexia, dificuldade de leitura e escrita. Descalculia, dificuldades com números, dificuldades na matemática. Disgrafia é o que a gente chama de letra feia, né? A pessoa tem aquela letra que nem a própria pessoa compreende às vezes, né? Aquela letra que não aceita, não respeita o parágrafo, aquela letra que a pessoa mesmo não entende qual foi o grafismo daquela letra, tá? E tem a desortografia, que seria falhas da parte ortográfica, acentuação, respeito de regras gramaticais, às vezes não é só lendo, mas também colocando nas frases questões fonológicas envolvidas, e aí vem outras, né, a dislalia e algumas outras transtornos. Tem transtornos que a pessoa nasce com ele, né, é biológico, e tem transtornos adquiridos.
Então, pode existir algumas doenças ou alguns acidentes vasculares ou algum acidente até de bater realmente a cabeça e a pessoa, de repente, não tinha o transtorno e passou a ter, certo? Então, é muito importante uma boa avaliação médica e da equipe multidisciplinar. Muito importante essa informação. Doutora, dessas dificuldades pelas quais a senhora falou, quais são as mais comuns? Mais comuns estão a dislexia, né, que a criança não aprende a ler e a escrever, né, e aí todo mundo já sugere logo que seja uma dislexia, dificuldade de leitura e escrita. Porém, não é só isso, Keila, tem que prestar atenção qual é a rota fonológica que esse sujeito está usando, né, que a gente tem a rota fonológica lexical e a fonológica, né, a gente tem que ver a questão da metodologia do professor, da questão da alfabetização, a gente tem que perceber qual é a causa, ela realmente é biológica, ou ela vem por questões ambientais, ou ela vem por questões emocionais, ou ela vem por outros fatores, né, dessa dificuldade. Então, uma das mais comuns é a dislexia, tá? Mas todas elas precisam ser avaliadas, todos os fatores. Tem a descalculia, que é a dificuldade da matemática, a gente vê muito pessoas dizerem, não, eu gosto mais de português do que de matemática, eu passo muito melhor com texto do que com números. Então, tem a descalculia como transtorno, a desortografia, a disgrafia, tá? Olha, aí já temos até um comentário, doutora. A Érica Fidelis colocou: Meu Deus, acho que eu tenho algumas dessas. Olha que ótimo. Então, olha, preste atenção que a gente vai estar falando sobre essas dificuldades de aprendizagem. E assim, você que está chegando aqui agora na nossa live, já dá seu like. Você está gostando? Tá só no começo, tem muita coisa boa pela frente. Então, dá seu like, deixa aqui seu comentário, suas perguntas, compartilha, gente. Vamos compartilhar essa informação. Vamos fazer com que as pessoas também tenham acesso. Vai que com a sua, de repente ela recebeu a sua mensagem, ela entrou nessa live e ela está passando por uma situação dessa e ela pode mudar a vida. Então, o conhecimento é tudo. Doutora, nós temos aqui uma pergunta que foi deixada pela Vânia Tomala. Ela botou assim: o que provoca a dificuldade de aprendizagem? Como eu lhe disse, são alguns fatores, até questões alimentares, elas estão relacionadas à aprendizagem. Falta de vitaminas no organismo, como a B12, né? Questões emocionais, né? Que pode causar dificuldade de aprendizado, adaptação dentro da escola, má formação, às vezes, do professor ou da equipe pedagógica. A gente sabe que temos várias regiões no Brasil, tem material tipo, toda sala de aula, o professor primeiro precisa fazer uma sondagem pedagógica de que nível e qual é a modalidade de aprendizagem do sujeito, porque temos 3 tipos de modalidade, a auditiva, o visual e o sinestésico. E aí o professor não conhece esses tipos de modalidade, não sabe, cada um na sua sala é um sujeito diferente, e aí como o professor não conhece, não tem um psicopedagogo dentro da escola que oriente, não tem o neuropsicopedagogo, até o psicólogo escolar, eles estão dentro do ambiente escolar para poder facilitar esse processo com o professor, para que o professor possa ver determinadas modalidades de aprendizagem do sujeito. Sabemos que tem escolas que têm defasagem nesses profissionais, né? Então, às vezes o professor não conhece a modalidade, ele está trabalhando com um tipo de técnica, uma metodologia que não atende aquela criança que é sinestésica, entendeu? Atende às outras, mas não atende a ela. Então, ela começa a ter dificuldade na aprendizagem, porque a fala do professor, a abordagem dele não alcança essa criança. Então, a gente sempre, quando vem para o consultório, um encaminhamento para dificuldades de aprendizagem, né, o transtorno de aprendizagem, a gente avalia tudo, a gente avalia o ambiente familiar, o ambiente escolar e o próprio indivíduo, para poder ver como é que está esse funcionamento. Muita gente se espanta quando eu digo que a aprendizagem ela só ocorre quando estamos dormindo no sono REM. Então, tudo que você vê durante o dia, ela só vai para a memória de trabalho e a memória permanente se você tiver uma boa noite de sono. Então, o sono ele é importante, não só para a limpeza do organismo, para descansar, né? Mas ela é importante para o aprendizado. E aí as pessoas começam a ter dificuldades na aprendizagem, porque não dorme bem, não dorme na hora correta, não tem um sono tranquilo,
às vezes tem algum transtorno no sono, range os dentes, tem um sono muito fácil de acordar, e aí a gente vê que as questões da dificuldade de aprendizagem vêm antes, a criança ficou assistindo filme com os pais até de madrugada, né, ou fica no videogame ou jogando. Então, determinadas rotinas e dinâmicas familiares, às vezes, causam essas dificuldades de aprendizagem, tá? Então, a gente Doutora, avalia todo um processo, né? muita coisa, doutora. Muito, não Muita é coisa. fácil, não é fácil, não é. A gente tem que avaliar processamento auditivo, se esse aluno escuta bem, se esse aluno vê bem, porque, como eu falei na outra live, como você comentou da sua amiga, a gente não tem o costume de fazer check-up em criança, a gente leva nos primeiros anos de vida, né, para o desenvolvimento, depois de lá a gente só leva se adoecer, né? Mas o certo é os pais anualmente fazer um exame de vista para ver se a criança está vendo, se está precisando de algum grau, principalmente que a gente usa a visão muito tempo, né, estuda, força esse olhar, ver se esse desenvolvimento, né, visual está perfeito, ver a questão auditiva, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é processar aquilo que ouve, né? Tem gente que você faz assim, quando eu chego e falo, olha, já passou pelo otorrino, já fez uma avaliação do processamento auditivo central, que é o DEPAC, que é um exame, e aí a mãe pergunta, não, nunca fiz, e aí? Aí quando a gente vai ver, a criança tem falha nesse processamento, né? Ou seja, a gente fala o nome para a criança pombo e ela entende borboleta. Mas aí faz, olha, o que foi? Ela tem um problema auditivo? Não, ela tem um problema de processamento de audição, que precisa ser avaliado. Então, muitas vezes, as dificuldades de aprendizagem não é só, como a gente disse, a gente não procura culpado, a gente procura causas. O que é que está causando essa dificuldade? É essa dinâmica na família? É a escola ou é o próprio indivíduo com a questão biológica, emocional, psicossocial, como a gente fala na psicologia? Uau, doutora, é muito bom conhecer. São vários fatores que vão interferindo e trazendo aí consequências. E quando a senhora falou sobre a qualidade do sono, o que a gente mais tem são, se a gente falar de criança ou até mesmo adulto, que fica antes de dormir mexendo no telefone, vendo televisão. Então, isso vai fazer com que tenha um sono sem qualidade e ter menos criatividade, menos produtividade. Olha só que coisa importante, hein, E aí gente? vem ansiedade, depressão, vem transtornos de humor relacionados à falta de sono, porque se você não dorme bem, seu corpo vai pedir, você tirar uma noite mal de sono, você fica irritado, né? E aí você tem um comportamento, muda seu humor, muda seu comportamento durante o dia. Às vezes, isso já é o próprio professor que está nesse processo e vai para uma sala de aula, entendeu? Então, tudo a gente avalia, tudo é feito uma avaliação. Por isso, eu sempre recomendo aos pais, quando a escola encaminhar, não veja a escola como, está encaminhando porque diz que meu filho está com dificuldade de aprendizado ou que tem algum transtorno. Não é isso. A gente precisa pesquisar, ver o aluno, os pais precisam ser companheiros, né, parceiro da escola, do mesmo jeito que quando a criança vem com uma avaliação, que a gente faz uma avaliação, que fechou lá direitinho, é dificuldade, não, é um transtorno, o profissional vai até a escola orientar os profissionais dessa escola, então é feito todo um trabalho, né, a colega perguntou aqui, retirou minha atenção, mas não é que seja um transtorno, né? Não é como é que eu poderia dizer? Porque eu não sou da área da fonoaudiologia, tá? Porque aí quem ia te responder melhor seria um fonoaudiólogo ou um médico. Mas o processamento auditivo central, ele causa dificuldades nesse processamento, nesse entendimento dos sons do mundo, né? Então, ele pode causar um transtorno na área da aprendizagem, tá? Então, como eu ia concluindo agora a fala, é que a escola, a gente vai até a escola, faz todo um projeto com a escola, faz as intervenções necessárias com os orientador educacional, com o próprio professor, a qual o professor já vai ver aquele aluno, eita, ele não conseguia fazer isso nessa disciplina porque ele tinha as funções executivas da área da matemática ou de alguma outra área com dificuldade. E no consultório, a gente faz as estimulações cognitivas, as intervenções de acordo com aquilo que a gente avaliou. Então, a criança melhora. Quem tem o transtorno, como eu disse, vai
nasce com o transtorno, vai morrer com o transtorno, mas a gente cria ferramenta, a gente cria caminhos, né, a qual o sujeito, ele sabe o que ele tem, ele aprende a lidar com aquilo, ele vai para a sociedade sem criar traumas, porque tem pessoas que se isolam, deixam de exercer a parte acadêmica, né, por causa do transtorno, mas aí a gente faz ele se entender, ele se conhecer, ele se aceitar, e a partir daí ele pode ser o que ele quiser, qualquer ramo, qualquer profissão, em qualquer sonho que ele desejar. Isso é libertador. É incrível. É muito libertador. E ter acesso a essa informação melhor ainda, porque isso traz qualidade de vida e tranquilidade. Às vezes o responsável, a mãe, responsável, ele toma conhecimento daquela informação, a pessoa toma conhecimento da informação e daí vem aquele desespero. E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser do meu filho? Então, com as ferramentas certas e com as intervenções corretas, vai ter um excelente desenvolvimento. Maravilhoso, doutora. Tem aqui mais pergunta para a senhora. A Vida Luciana colocou aqui, olha, mais pergunta para a senhora. Obrigada pela participação, querida. Seja bem-vinda. Ela colocou assim: Luciana, como desvendar a real necessidade do meu filho? Ela botou aqui: o filho range os dentes durante a noite. Ah, yes, isso. Meu filho range os dentes durante a noite. Um dos sintomas é a SDP, tá? Ela causa o ranger dos dentes à noite, o bruxismo, a inflamação da ATM, tá? A nossa postura, ela está muito ligada com a questão postural, então se a gente morde para frente, a gente tem uma postura mais para frente, que a gente chama de mordida cruzada. Se a gente morde para trás, a gente tem um pouquinho o corpo mais para trás. E aí a gente precisa avaliar essa questão dessa mordida. Por isso que entra uma equipe multidisciplinar, porque entra o dentista, o fonoaudiólogo, o oftalmologista, às vezes entra o neurologista ou o psiquiatra, ou mais o médico pediatra também faz parte dessa avaliação, do acompanhamento, né? E como perceber? É quando eu sempre digo, nunca fique comparando crianças, né? A gente tem um termômetro de comparar um filho com o outro, o filho com o primo, com o vizinho. Cada um tem seu tempo de desenvolvimento, mas tem aquelas coisas que a gente tem que ficar atenta. Criança que não fala até os 3 anos de idade, né? A gente deve prestar atenção nesse sintoma. Criança que tem dificuldade de relacionamentos, não consegue interagir com outras crianças, a gente tem que ficar em observação. Outra coisa é as crianças que têm essa dificuldade de ranger dente, de mastigar, de tomar água. Tem criança que bebe água fazendo som, gut, tem que ver se ele tem uma questão de adenoide, se ele respira, fica com muito tempo com a boquinha aberta. Então, toda uma questão é avaliada, toda essa questão fisiológica, toda essa questão orgânica da criança a gente avalia e encaminha para os profissionais. Maravilha! Obrigada pela pergunta, doutora, obrigada. Tem mais um comentário aqui que a Erika colocou: processamento de audição. Conhecimento é libertador, é verdade. Muito bom, obrigada, Erika. E a Ana Cláudia colocou: a alteração na PAC é considerado um transtorno, e a senhora falou, né? Perfeito, maravilha, muito bom. Ivonete Braz, excelente live, obrigada. Doutora, o que é síndrome da deficiência postural? Vamos lá. Eu separei um slide aí para vocês, né, que é o primeiro slide que eu falei, e vou explicar um pouquinho, porque não adianta só falar da síndrome. O que é a síndrome? É uma disfunção proprioceptiva. Quando a gente fala numa disfunção proprioceptiva, eu sempre dou nas minhas aulas a explicação. Se entra uma pessoa numa sala de aula que a gente diz, olha, vem uma pessoa com baixa visão ou com deficiência visual, todo mundo imagina logo um órgão, que é os olhos ou a audição, né? Mas quando a gente fala assim, olha, vem uma pessoa que tem um laudo de SDP ou disfunção proprioceptiva. E aí todo mundo para e faz, que órgão é esse? Então, eu vou explicar um pouquinho para você, porque não é só uma questão postural, são neurotransmissores, né, músculos que a gente tem, que levam informação ao nosso cérebro e que recebe. Eu ia pedir para ele botar o outro primeiro, tá? Ok. Pode trocar? Uhum. Então, eu vou tentar explicar o que seria a síndrome da deficiência postural, tá bom? E logo em seguida a gente vai para as perguntas. Aí eu vou tentar explanar para quando eu terminar o slide ficar claro o que é SDP, tá? Pronto. Cada área do cérebro tem uma função, tá vendo que tem a função motora, a formação de palavras. Quando a gente falou do transtorno,
transtorno da aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, quando é transtorno, são os neurotransmissores das áreas que não estão funcionando de forma correta, tá? Então, teria essa dificuldade, seria o transtorno. Então, veja que a gente tem a área da formação das palavras, a área da compreensão, né? Temos a área da visão. Então, imagina, eu te mostro uma maçã, só te mostrei essa maçã, você usou a área da visão. Mas em minutos, milésimos de segundo, eu te falo a palavra, olha, isso é uma maçã. E aí você vem para a área da audição, da compreensão da linguagem, né? Ou seja, ela está dizendo que isso é uma maçã, e eu vou para essa formação da palavra e compreendo que palavra é essa. Isso é muito rápido, tá? No nosso cérebro. Quem tem dislexia ou tem um transtorno na aprendizagem, ela tem falhas, é como se existisse, na hora de mandar informação para um cérebro e outro, um neurônio e outro, é como se a informação não chegasse. Eu sempre brinco, imagina uma mangueira, né, que está mandando lá o neurônio, a água seria o impulso, né, dos eletrodos, e aí ele está lá mandando a conexão dele, chega lá, a mangueira dobra. Então, não chegou no final a informação correta, tá? Pode passar o slide. E aí, o que é, né, a disfunção proprioceptiva? Ela vem devida de pequenas agressões, né, posturais, mas de longa duração. Aí você faz, que agressão é essa? E aí, no decorrer, vai ter um slide aí, quando passar eu já falo. Dormir em colchões muito mole, ficar com salto alto, tá? Colchão, botar muito travesseiro, ler em carros em movimentos. Muito comum isso, hein? Isso são agressões do nosso corpo. Deitar e assistir televisão de cabecinha virada. Dormir com a cabeça para baixo, né? Deitado de bruço. Então, assim, são muitas agressões. Usar brinco grande só de um lado e a gente ficar com a cabeça, ou o cabelo só de um lado. Se você olhar, eu estou o tempo todo tentando me consertar aqui. Eu sempre busco o cabelo só de um lado. Olha aí, ó, o vício aí também. Aí isso. Quando a gente bota muito de um lado, a tendência que a gente tem é de ficar puxando o cabelo para aquele lado que está mais pesado do nosso corpo. Então, quando você se pega olhando para um espelho, você vai estar lá com a cabecinha assim, ó, meio de lado. Olha! Certo? Bolsa só de um lado, sapato que levanta o dedão do pé, tem aquele sapato que é de corrida, que tem o dedão do pé. Então, isso é pequenas agressões, né? E de longa duração. Por quê? Porque a gente faz isso repetidamente, várias vezes durante o período. Aí o doutor Orlando, né, o Martins da Cunha, foi um médico que descobriu a SDP, tá? E aí ele ficou no hospital, para contar só um pouco a história, senão a gente entra no curso. E aí, em Lisboa, tem o Hospital Universitário de Lisboa, que é o Hospital Santa Maria, né, que é onde tem as formações da Universidade de Santa Maria. E aí, o Hospital Universitário de lá, o chefe do setor de dor, de fisiologia, o doutor Martins da Cunha era, né, porque veio a falecer, ele via muitas pessoas que andava de consultório em consultório dentro daquele hospital e que não tinha doenças aparentes, ou seja, tinha dores de cabeça, ou dores no corpo, e iam para médico de dores e para outros médicos e não se achava doença. Então, a SDP, ela não é uma doença, ela é uma disfunção, é a fisiologia do nosso corpo. E a gente está muito acostumado em procurar causa, doença, algo, lesão, e não é. Por isso que não existe um CID, mas existe um CIF, Código Internacional das Funcionalidades, tá? E aí ele percebeu que a maioria das pessoas que tinham característica de SDP tinham uma má postura, mas não era uma má postura que entra o fisioterapeuta porque tinha uma questão de osso, de músculo, não. Era uma postura que quando ele ajeitava a pessoa e ajeitava a propriocepção, a pessoa se consertava. Mas aí ele percebia que não tinha movimento no globo ocular dos olhos. E aí ele convida o chefe, né, do setor universitário, da parte de estrabismo, né, a parte, o professor e o doutor cirurgião lá no hospital, o doutor Orlando Alves da Silva, que hoje é meu orientador há 14 anos, né, da pesquisa. E aí, o doutor Orlando foi até o Martins da Cunha
entender o que ele dizia. Por quê? Porque o Martins da Cunha, quando via que tinha uma questão muscular de músculo de olho, né, que a gente chama de estrabismo, ele mandava para o oftalmologista mandava de volta e dizia, ele não tem nada. Mas estava nítido a falta de convergência para os médicos, mas quando passava pelo equipamento e pela avaliação, pelos exames corretos, não causava não tinha nenhuma causa, ou seja, os exames davam negativo, tá? E aí ficava aquela dúvida, tá, o que é isso? E aí foi quando surgiu, ou seja, a SDP já existia, e aí foi ver a relação da SDP com a questão do músculo do olho. Pode passar. E aí você vai entender agora, nesse slide do músculo de olho, veja que a gente tem músculo, né, oculares, tá? E esses músculos, a gente movimenta ele diariamente, olhando para cima, para baixo. Olha o olhinho, que lindo. O olhinho mexendo. Lindo, ó, é assim mesmo, né? E aí você veja, esse movimento é feito por esses músculos, tá? E imagine um desses músculos com um torcicolo, uma rigidez. E aí você tenta forçar o olho para um determinado lado e ele não vai, certo? E por que isso causa? Exatamente por essa questão de, embaixo do nosso solado dos nossos pés, tem todas as terminações desse músculo ocular. Então, a gente cuida dos olhos, coloca o óculos, mas ninguém cuida dos pés, né? Então, essa história de, vamos apertar aqui, que é o músculo do coração, bora apertar aqui, que é o rins, aquele tratamento que a gente faz de terminações do nosso pé, e é verdade. Verdade, então, né, doutora? Nosso equilíbrio, nossa postura corporal é o dedão dos pés, o dedão maior do pé, né, que é o dedão, ele é encostado no chão. Encostado no chão é você sentir realmente o chão. Então, por isso que o sapato que levanta esse dedão do pé, ou que é um solado muito alto, causa SDP, tá? Ela vai criar uma rigidez nesse globo ocular e vem essa perda dessa propriocepção, tá? E aí vamos lá para a escola, para o processo de dificuldade de aprendizagem ou transtorno. As crianças que sentam de lado, já viu aquele formato de sala em U, né? Sim. E depois a gente vai ver isso daí. A gente colocar a sala em U, eu viro a cabeça de lado e fico só olhando com o movimento de um globo ocular de um lado. Imagina isso, copiando do quadro, levantando a cabeça, baixando a cabeça. Eu estou fazendo microfisioterapia ocular. Olha. Eu estou fazendo exercício para esse músculo. Crianças que sentam no canto de parede, que ficam encostadas no canto de parede, também vai ter dificuldade nesse movimento desse globo ocular. E a gente, para o processo de leitura, a gente precisa ler da direita para a esquerda, e o olho tem que fazer esse formato de leitura, e a gente ainda tem uma coisa que a gente precisa dar atenção. Eu preciso focar a atenção para poder fazer essa leitura, que a gente chama de movimento. Aí fugiu agora, mas eu vou lembrar. E aí, esse movimento do globo ocular no processo de leitura, ele é fundamental, né? Porque se o movimento do olho não está indo certo, eu vou pular a linha, eu vou ler a mesma linha, eu vou terminar de ler o texto e não entender o que eu li. Por quê? Porque eu nem tive a atenção, né, para o movimento sarcástico do olho, né, que agora saiu a palavra, para esse movimento correto que eu preciso do olho para esse processo de leitura. Pode passar o slide? E esse é muito comum nas escolas, hein, doutora? Parece atitudes simples, com muitas interferências. Ele vai dando um entezinho aí para mostrar, tem uma fitinha para a gente mostrar. Veja, você pedindo para uma criança ficar, levantar a cabeça, a gente não percebe quase nada, mas quando a gente coloca isso numa avaliação, a gente percebe que um lado da orelha, veja, está mais distante do que a outra. Ela está com a cabeça como se estivesse meio inclinada, né? E isso já é uma das características de SDP. Ela inconscientemente, ela não sabe que posição ela se encontra. Pode passar o outro slide. E aí eu falei lá do examezinho do movimento do olho, a criança sem o óculos, ele com SDP e dislexia, e aí veja que o olho não entra, o lado do olho do lado esquerdo, né, não entra para fazer o movimento, para ele ver a ponta da caneta. Quando se coloca o óculos de prisma, né, que é o tratamento para SDP, pode perceber a diferença do globo ocular. Ele relaxa o músculo dos olhos, ele manda informação para o cérebro através da entrada dos olhos, tá? Então, esse óculos não é para tratamento visual, ele é para tratamento, que tem gente que faz assim, eu tenho questões visuais. Não, o prisma, ele é para o tratamento da SDP, só dando uma recomendação.
Existe há vários anos, o prisma passivo, que é para estrabismo, tá? É um tipo de prisma que existe em todas as óticas, porém SDP é o prisma passivo e ele tem nome, tá? É um prisma OAS, que é um prisma com as iniciais do médico que descobriu a síndrome, tá? São poucas as fábricas no Brasil que fabricam e poucas óticas treinadas para colocar esse óculos, porque ele precisa de um ajuste, ele precisa de um ângulo, ele precisa de um tratamento. Por quê? Esse óculos vai mexer em músculo, e se ele está com um grau ou um número a mais no prisma, ele vai lesionar outras áreas, então ele causa efeitos. E aí é por isso que toda a equipe que trabalha com SDP conhece qual é o funcionamento desse prisma e qual é o eixo que precisa estar nele, porque a gente vai informando a mãe quando ele está saindo do eixo para voltar para a ótica. Então, não são todas as óticas no Brasil, existe uma lista de profissionais no Brasil que trabalha com esse tipo de material, para que ninguém veja a live e vá correndo para uma ótica atrás de um E prisma. como fazer, doutora, para ter acesso a essa informação? De onde encontrar esses Existe profissionais? os próprios profissionais, tipo, cada estado tem um profissional, o site do Dr. Orlando tem algumas listas, eu tenho algumas listas junto, também tem dois canais de divulgação no YouTube e no Facebook, Síndrome da Deficiência Postural Pacientes ou Síndrome da Deficiência Postural Profissionais. E ali, então, tanto tem clientes como tem profissionais interagindo no Brasil e no mundo, tá? Porque a gente conhece toda a equipe. Então, precisa de um cuidado, né? Porque vocês vão entender que a gente está mexendo em músculo de olho, né? Aí entra todos os profissionais, cada um dentro da sua área, para o acompanhamento e o tratamento, mas a avaliação ela é feita só pelo oftalmologista treinado pelo Dr. Orlando. Então, ele precisa ter a certificação, ele precisa ser treinado pelo Dr. Orlando para poder atuar com esse tipo de prisma. E a ótica tem que ser parceira desse otorrino, desse oftalmologista, para que ele possa dizer para a ótica, olha, veio dar errado da fábrica, tem que refazer e precisa botar dentro do eixo correto. Tá? Ou Esse seja, é o cuidado. vários cuidados, porque é muito sério. É sério. Ele causa outras síndromes, outros transtornos, e pode até limitar a vida da pessoa com questões de afazeres do dia a dia, se esse prisma estiver errado, tanto prescrito, ou refeito na fábrica, ou mal colocado na ótica. E aí eu falei da cadeirinha, Aí, né? ó, doutora, é o formato. É o formatinho U. Aí você pode perguntar para mim, Senita, você é contra esse formato? Não, não sou. Eu sou contra esse formato, a proposta dele não é usar o quadro negro, ou quadro à lousa, como me chamam em alguns estados. Então, o quadro ele é feito para a posição de sala reta, né? Com um atrás do outro, para esse movimento sarcástico do olho. Mas a sala em formato de U jamais se usa quadro, tá? É para interação entre alunos, é para trabalho de projeto, é para discussão de texto, é para trabalho. Por isso que o professor, nesse formato de sala, o professor ele é o mediador, ele fica no centro. Né? Ele não fica na pontinha lá, como está nessa imagem, um quadro cheio de atividade. Imagina a pessoa que fica 4 horas sentada das pontas dessas cadeiras. Né? Quem tá muito esforço. Né, quem está de frente, né, tá tranquilo, mas quem está nas laterais é esforço para um determinado lado do pescoço, e isso faz com que ele tenha déficit de atenção, TDAH, dores no corpo, sai uma aula cansativa. Então, as escolas devem ser orientadas para esse trabalho, tá? E o outro lado, a outra salinha, a forma está correta da sala, está correta, a banca que é abertazinha, né? O certo seria ela inclinada, né? Feita aquelas bancas de engenheiro, meio inclinadinha 30 graus, mas não temos. Então, eu indico para que as escolas coloquem leitoril, tá? Fiquei de colocar a foto, esqueci, Keila, mas aí eu te mando as fotos, você bota depois na tua live, no tuas redes. E aí, mas perceba uma coisa, Keila, todo mundo está com as perninhas penduradas. E se a gente falou tanto dessa questão dos pés, do movimento dos olhos, os pés têm que estar bem apoiados. Então, o que é que eu recomendo? Quando a gente tem uma escola que tem uma criança, ou a sala inteira está desse jeito, a gente colocar apoio de pés.
O apoio de pés tem que subir o joelho da criança mais alto do que o bumbum. Então, tem toda uma regra, tem toda uma metragem para isso. Mas quem está assistindo a live faz, e agora? Eu não tenho esse conhecimento, como é que eu faço? Coloca apoio de pés, pode ser livro, pode ser banquinha, pode ser qualquer material que levante esses pés da criança, que ela deixe bem apoiada e que fique o joelho mais alto do que o quadril. Ó, gente, essa dica que a doutora está dando é muito importante, principalmente nesse momento que as crianças estão em casa, e aí está dividindo entre a escola, em casa, tem locais que só está em casa. Importantíssima essa informação. Vamos pegar a dica, anotar e começar a praticar. Ao longo, né, doutora? Vai passando Isso. o tempo, isso vai causando as consequências. E o importante, como você falou agora da aula online, a criança tem que ter um ambiente correto para estudar, o computador tem que estar na altura dos olhos dele, precisa desse apoio de pés, então ele precisa desse momento, até a família inteira também, porque é um processo, tá? Para não ter lacunas nesse processo de aprendizagem, precisa toda uma dinâmica, toda uma estrutura. Pode mudar o slide. Veja aí nossas crianças como estão. Nossa cabeça pesa 5 quilos. Quanto mais a gente baixar a cabeça, então tá tudo mais errado, doutora. pesada ela Tá vai tudo ficando. errado. E aí... E o celular, doutora, também, que é botando na língua, né? O tempo inteiro assim. E aí já criaram um aplicativo para o celular, para tablet, para quem fica com esse equipamento na mão, né? Quando vai baixando, ele vai lá e desliga, que é para forçar a pessoa a voltar. Já tem aplicativo para isso. Muito bom. Mas veja, se a criança pega muito na ponta do lápis, feito esse rapaz, esse garotinho no primeiro slide, ele vai ter que baixar a cabeça para poder ver o que ele está escrevendo. Então, ele está mexendo no músculo de globo ocular. Mas tudo isso por causa de uma pegada de pinça, que nem a escola trabalhou, nem a família viu e nem o profissional foi encaminhado para ver isso, a psicomotricidade, né? Principalmente para o grafismo. Quando a gente baixa muito a cabeça para escrever desse jeito, veja a nossa postura na hora de uma prova, principalmente os nossos alunos de ensino médio, que vai fazer Enem, fazer alguns concursos públicos, passa por esse momento e aí tem gente que não aguenta, porque é cansativo, mas é por causa de uma questão postural, né? É uma questão de que a pessoa não tem esse conhecimento de como realmente sentar e fazer um processo de escrita, de leitura, mais demorado no dia a dia. Então, a gente precisa corrigir isso daí, tá? E outra coisa, Keila, se você fizer o teste, baixar a cabeça para escrever ou ler também com o material assim em cima da banca, você tentar respirar com essa cabeça baixa, você vai sentir todos os órgãos internos, você sente a garganta tampando, e aí quando você levanta, porque o certo é colocar ele em 30 graus, feito a gente vê os corais cantando, né, com esse formato. Isso, exatamente. É biológico, se eu lhe der um papel na sua mão e pedir para você ler, você vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Mas a escola tem uma postura de colocar o papel em cima da banca. E eu já vi professores até brigar com o aluno, discutir, né, botar de castigo, porque quer o material em cima da banca. E não é isso, a leitura é feita nesse processo. Então, tudo isso é orientação. Sim, é o que doutora, a gente... muito bom. Tem que rever muita coisa, Tem então. que ver muita Olha, coisa. gente, nós precisamos rever o formato de como está sendo posicionada a postura, como ler. E aí pode começar a ter de casa, começar a treinar, ó. Isso. Como é que é, doutora? Dessa posição, né? Nessa posição, são 30 graus, né? Assim, você levanta para a altura dos seus olhos, né? E aí, outra coisa, Keila, aí você, quando me pergunta, é dificuldade ou é transtorno? Quando a gente vai corrigir tudo isso daí, as dificuldades acabaram. E aí, pronto. Entendeu? Era uma má postura, eram questões de dinâmicas que estavam erradas. O olhar do profissional precisa disso. Mas vamos lá, conseguiu tudo isso, corrigiu tudo isso, mas apresentou lá o exame médico do oftalmologista, tem SDP. Isso daí é necessário, porque ele vai ter que fazer o resto da vida. Todo mundo tem que fazer. Então, eu vou ter que treinar aquela minha pessoa, aquele meu paciente cliente com SDP, a essas posturas corretas e fazer as intervenções para as áreas que ficaram as lacunas do aprendizado, né? Pode passar. E aí, o que causa a nossa postura, o que causa a SDP, o formato de sentar, né, da banca, mochilas muito pesadas, né, que a criança bota só de um lado, e o pior de tudo é aqueles do carrinho. Você já viu criança indo para a escola de carrinho? Muito. Então, ele fica lá com aquela
postura, né? Às vezes o pai vai levando a criança e não tem tempo, a criança fica com a mão levantada e É o pai isso mesmo, naquela andando, a mãe andando. correria. E aí eles não olham essa postura corporal, por quê? Porque a gente tem uma memória. Temos memórias olfativas, memória gustativa, memórias posturais, memórias auditivas. Então, a gente tem memórias. E aí, quais são as memórias que os pais estão causando nos seus filhos? Ou eles mesmos, depois de adolescentes e adultos, estão causando neles mesmos, né? Sapato que levanta o dedão do pé, colchão muito mole. Tem gente que faz, ai, meu colchão é tão fofinho, né? Eu brinco, eu digo, eu não tenho inveja, o meu é bem durinho, com a taubinha no meio, bem ortopédico. E aí não Por quê? tem problema com isso, né, doutora? Não Com tem, postura. porque um colchão muito mole causa várias síndromes, vários problemas de dores, várias questões musculares, várias lesões no corpo em si, depois de determinado tempo, e que precisa isso de tratamento médico por muito tempo. Então, se já faz, já é pequeno, já acostuma com o colchão correto, né? E que vai facilitar e evitar dormir com esse travesseiro. E aí, como você falou do celular, eu coloquei lá o slidezinho, nossos Olha jovens estão andando a desse jeito. postura. Exatamente. Gente. Né? Olha, eu nem trabalho em fábrica de colchão, nem trabalho em fábrica de sapato. Doutora, se for somar tudo que foi falado aqui, olha quantas coisas que são incluídas diariamente, atitudes, vamos botar assim, hábitos, quantos hábitos que são feitos diariamente, tipo, o pai não está nem percebendo, a criança não está percebendo, a gente não está percebendo, mas estamos fazendo e provocando ali todos os dias, somando, somando. No final vai ser terrível. Pode mudar o slide. Aí é um caso de uma coordenadora, né, da faculdade. Ela disse que os alunos estavam o tempo todo perguntando o que era a síndrome da deficiência postural por vários congressos que a gente criou aqui no Brasil, e aí os fisioterapeutas, os estudantes iam para os eventos, e aí as coordenações da faculdade vinham nos procurar desesperados, porque não conheciam o que era SDP. E aí eu peguei uma criança com dislexia, né, mostrei para ela, e aí ela é a própria fisioterapeuta, né, que colocou isso lá na sala do consultório e foi fazer a avaliação das crianças que tinham SDP. Se você olhar, aí ela fazia uma lista, né, em um programa, né, toda a fisioterapia, e ela dizia, ele tem rotação de quadril, ele tem rotação de ombro, o queixo não está batendo corretamente, ele está dizendo que está reto, não condiz o queixo com o tronco, né? São as primeiras características da síndrome da deficiência postural, mas quando a gente vira o lado de costa dele, dá uma olhada no próximo slide, olha para isso. Olha! E aí ele tá lá, ó, tá vendo? Com um ombro Olha que mais alto do que o diferença, outro. doutora! E aí, deixa eu te dizer uma coisa, a gente coloca o prisma na hora, isso daí tudo se conserta. Gente, incrível Isso é isso! imediato, é coisa de segundos. Se ele tiver o laudo de SDP, o Prisma resolve na hora, tá? E a gente também tem um outro tratamento Incrível. de estimulação na boca, que é feita pelos dentistas. Só temos 2 no Brasil, como eu tinha conversado com você. Só existe 2 que trabalham com essa estimulação para SDP pela boca. Ele coloca os estimuladores, né, nas regiões da boca e a pessoa corrige essa postura do mesmo jeito. Doutora, eu fiquei curiosa agora, porque assim, é incrível. Incrível. Imagina, você fazer essa correção com prisma, e como é que a pessoa pode fazer esse teste? Porque inicialmente, postural mesmo, para ver esse tá com a Pronto, postura desequilibrada. pronto. Pede para voltar o slide anterior, o que estava. Primeira Esse, coisa que a gente pede para que a pessoa fique em pé. Fique em pé. Não, não olha para os pés. Você deixa a pessoa vindo, andando e diz, agora para. Eu brinco com as crianças, vamos brincar de estátua. Fique em pé. Ela ficou em pé. Aí eu olho para mim, eu fico bem de frente à criança e pergunto, você está reta? Ele vai dizer que está. Então a pessoa fica de frente com o sujeito e ele vai dizer, estou reto. E aí eu começo com as minhas observações, né? Posicionamento da cabeça, do ombro, eu vejo essa postura desses pés, eu vou pedir para que eles façam doutora, um aquele vídeo que a movimento. senhora. Aquele Isso, vídeo, vou pedir né? o vídeo. Flávio, os O vídeo vídeos. é. Ó, enquanto a produção está colocando o vídeo, eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui, que eu tenho certeza, estou vendo aqui várias participações, depois eu vou dar um oi para todo mundo aqui,
tá? Quero agradecer aqui as participações, nós vamos abrir os espaços das perguntas, vamos mandar aqui uns beijinhos e um oi para todo mundo, então coloca aqui no comentário. Doutora, está incrível, quanta aprendizagem. O vídeo está no ponto, a produção me avisou. Só explicando, né? Esse é um neurocientista que trabalha comigo, né? A gente tem uma parceria de pesquisa junto. Ele é neurometrista também, então no meu mestrado e no meu doutorado, é ele que faz a avaliação dos meus da minha amostragem. E aí eu precisava de uma pessoa que a gente chama ponto cego. Ele não sabia o que é que eu estava fazendo na minha pesquisa. Ele só sabia que ele tinha que fazer a avaliação de neurometria. E aí, quando eu cheguei no consultório, eu disse a ele, depois que a gente terminou toda a nossa amostragem, toda nossa pesquisa, aí ele fez, agora você vai sentar comigo e vai me dizer o que foi que mudou nos exames. E aí você vai ver, no próximo slide, as mudanças que foi feita por ele, a avaliação. Pode... Aí fala, doutor. Aí eu pedi a ele que ele fizesse essa avaliação, botei ele para ficar em pé, né? Acho que pode. O máximo que você puder. Pronto. É o que você consegue. Tá sentindo tontura? Estou corrigindo aqui. Tá tentando. Deixa eu ver. Para você não sentir tontura, qual é a posição do pé que você precisa colocar? Abrir as pernas. Abra. Pode abrir. Até onde você não sentir mais tontura. Pronto. Aí você não sente tontura. Não sente. E o braço, Aqui. é até aí que você consegue. Baixa o braço e vira agora o pescoço pro lado direito. Ele só vai até aí. Vira o pescoço pro lado esquerdo. Ele só vai até aí. Muito bem. Vira para frente. E agora aquele posição. Pé para frente, o pé direito para frente, pé esquerdo para trás, né? Direito para frente. Isso. Fica assim com a mãozinha reta. Pode encostar mais assim, diminuir assim. Isso, fica bem à vontade. Agora me diz, para que direção tu tá sentindo os pés? Tu tá sentindo assim, teus pés nessa assim, posição. Certeza. Certeza absoluta. Olha os pés. E ainda estou tentando corrigir, porque está indo para um lado, vai para o outro. Descreve. Estou sentindo a tontura, tipo, pendendo mais para um lado direito, Uhum. agora a outra para o esquerdo, e eu estou corrigindo, tentando corrigir. Certo. Eu corrijo com a força das pernas aqui. Tudo bem, dá uma olhada para os teus pés bem devagar, Marcos. Nossa. E aí você veja, se ele não tem noção para a direção dos pés, isso é a perda da propriocepção, é da posição do corpo. E aí eu também tenho um músculo proprioceptivo para o movimento das letras, o movimento da mão. Então, se eu não tenho essa noção para onde está indo o meu corpo, como é que eu vou ter noção de o que está vindo do meio externo é correto? Né? Às vezes a gente recebe uma informação que a gente diz, eu estou falando com uma pessoa e eu estou contando algo para ela e ela está distorcendo tudo que a gente está falando e a gente faz, não é isso que eu estou falando, mas a pessoa está entendendo daquela forma, né? Agora, deixa eu só deixar uma ressalva aí nesse vídeo. Eu nunca faço pesquisa nenhuma sem um consentimento, nem o acompanhamento do doutor. Então, o que é que aconteceu aí? Ele já tinha ido para o oftalmologista, né, que eu tinha encaminhado ele, daqui que a gente tem 2 oftalmologistas que nos atendem, ele passou pela avaliação, e aí o doutor, eu tenho meu prisma, né, que eu acompanho, que eu tenho para pesquisa, e aí o doutor Orlando entrou, né, a gente fez uma videochamada neste momento aí, que é o tempo que eu paro, vejo que ele tem SDP, já estava com a receita dele, e aí eu fiz, doutor, entra aqui e confira isso comigo. E aí eu fiquei fazendo a filmagem, uma outra pessoa em contato com o computador via teleconsulta com o doutor Orlando lá fazendo toda a avaliação. Então, eu só fiz filmar para o doutor Orlando para ele comparar, dizer o prisma. Se você olhar, ele está com o óculos dele, e em cima tem outro óculos que o doutor pediu para que colocasse, e quem descreve e quem passa os prismas é o oftalmologista, tá? Então, para ninguém chegar lá e dizer assim, Senita, vem aqui que eu quero que você faça a minha consulta, não é dessa forma. Então, na mesma hora estava aí, porque como a gente estava lá no momento de pesquisa, o doutor estava participando virtualmente de todos os exames que estavam sendo feitos, a gente aproveitou ele e completamos esse vídeo aí, até para guardar como memória e pesquisa mesmo. Foi a nossa deixa do nosso final, das nossas pesquisas. Maravilhoso, vamos ver, né, doutor? Agora, quando vamos ver o resultado, gente. Vamos lá. Marcos.
Isso. Tenta fechar mais o que você conseguir. Isso. Fechou. E aí eu vou... Olha! Que máximo! Olha! Coral. Pode baixar o Não está braço. sentindo tontura? Vire a cabeça para o lado esquerdo. Ele já consegue virar melhor a cabeça. Vira a cabeça para o lado direito. Vira para frente. Aquela postura do pé é o pé direito para frente, o pé esquerdo para trás. No caso, bota a mãozinha para a gente ir. A mão para medir. Isso. E o outro. Como é que você está sentindo os seus pés? Então, para frente. Perfeito. Isso é a correção da postura. Incrível! E assim, a gente vê isso em muita coisa, assim, o curso, o doutor vai mostrar muito, ele mostra muitos estudos de caso, pessoas que tinham dores, e a hora que bota o prisma, as dores passam na hora, então a pessoa não sente dor, a pessoa que está lá toda troncha, botou, tem casos de pessoas que estavam na cadeira de roda, colocou, estava na cadeira de roda porque foi perdendo a propriocepção, não é porque tinha uma questão de doença envolvida não, tá? Para deixar bem claro isso, porque existem pessoas realmente com questões de saúde, com doença, com traumas, isso daí é uma coisa, mas o que a gente fala é da disfunção proprioceptiva, que é a perda da consciência desse corpo, tá? É a perda de, eu estou na posição reta, tem um fisioterapeuta que trabalha e que me indica muito cliente, ele foi até a Portugal depois de aprender um pouquinho sobre SDP, ele fazia, olha, se uma pessoa cai na piscina, né, porque a própria na posição de corpo, e quando vai nadar, aí eu digo, veja para onde ele nada, ele vai bater numa borda que ele nada, e aí ele fez isso na clínica dele, que tem uma clínica, né, e tem a pilates, natação e outros tratamentos, e aí ele fez as pessoas que tinham uma perda proprioceptiva, um SDP, ele foi fazendo umas avaliações, e ele fazia, olha, eu agora, como osteopata, que ele é fisioterapeuta e osteopata, eu agora entendo por que eu tratava um sujeito, 3 meses depois ele voltava com a mesma, com os mesmos sintomas. Ele fazia, olha, Rosanita, ele vai, não demora muito tempo, não, volta do mesmo jeito, é como se eu não tivesse feito nada, tá? Então, algumas técnicas corrige, mas é momentâneo. Ele não corrigiu a causa. É feito febre, né? Febre tem muitos sintomas, mas aí é feito, a gente diz, a gente tem que ir para a causa da febre, não só dar um paliativo, um antitérmico, mas tem que ir cuidar da situação. E aí, com a SDP é dessa forma. A gente precisa saber se o sujeito tem uma síndrome da deficiência postural. E com essas aulas online, né, que a gente, não estou dizendo que a aula online causa, mas é a postura que os pais estão deixando em casa, falta desse cuidado com esse corpo. E, às vezes, a parte pedagógica, a estrutura da sala de aula, é uma coisa que a escola deve priorizar, é o professor de educação física, né? A aula de educação física, trabalhar, porque a aprendizagem é através do corpo, não é o aluno sentado ali quietinho, não. É através das experiências, através de projeto, através desse corpo. Então, prioriza, que aí esse professor vai trabalhar este corpo e o aluno aprende melhor. Nós tivemos vários elogios aqui. Todo mundo está amando, está parabenizando. Vou estar aqui só para a senhora ver rapidinho, porque passou um montão de comentário aqui elogiando, gente chegando, boa noite, seja bem-vinda. Tem vários elogios aqui. Boa noite, querida Leni. Ana Lúcia, meus parabéns. E tem vários elogios aqui, as pessoas estão amando. Maria do Carmo, boa noite, querida, cheguei. Viu, é interessante o assunto, as pessoas estão amando, realmente é muito bom. A Luciana, muito esclarecedor, todos estão amando. Aí Vilma colocou, bom aprender para orientar as pessoas. Tem mais parabéns aqui. Parabéns, que palestra maravilhosa. As pessoas estão amando. Cláudia, querida, bem-vinda, minha linda. Kevin, boa noite. Fui aluna da Pedra. Olha, é a Kevin, foi minha aluna. Eu vou aproveitar aqui para parabenizar todos os pedagogos pelo dia de hoje, a Kevin, e cada vez mais, por causa dela, tomei a decisão de ser professora. Uau, que legal! Que linda! Parabéns. Agora é aquilo, né? Transformar é assim, a gente passa a semente, e a semente você vai o quê? Colhendo os frutos. Agora você está plantando
e os seus alunos vão colher os frutos. Que legal, nem sabia, hein? Fiquei sabendo agora. Que lindo. Está Parabéns muito bom. Parabéns aos pedagogos, né? Eu também sou pedagoga, dou aula na turma de pedagogia, então meus alunos, a todos os pedagogos da minha rede também, da sua rede, aquele beijão aos pedagogos do Brasil. Beijão para todos os pedagogos aqui, né? Nossos colegas, né? Maravilhoso. Luciana colocou parabéns, doutora. Muito conhecimento, viu, gente? Esclarecedor demais. Vamos continuar, depois a gente coloca mais recadinho. Parabéns, ótimo tema. Todo mundo amou. Eu tinha certeza que essa live seria incrível. Quero aproveitar e pedir aqui, se você ainda não é inscrito no meu canal, gente, se inscreve lá no canal Conversando com Keila Braz, tem conteúdos incríveis. Depois dessa live vai ficar salva lá. Eu te aconselho a ouvir novamente, porque a doutora falou tanta coisa importante que eu tenho certeza que vai ajudar. E aproveite e já dá seu like também. Vamos lá, olha só, doutora, essa postura aqui, Vamos lá. gente. É interessante. E aí você botou o vídeo, conseguimos completar. Pode passar o slide? Doutora, eu estou amando. Parabéns, está ótimo. E aí a postura correta para sentar, né? É puxar a banca até o braço, embaixo da barriga, né? Botar o apoio de pés e não nessa postura, porque às vezes a escola perdeu esse cuidado, né? Do sentar. Pode passar. Pronto, a gente terminou esse. Eu queria mostrar o exame da neurometria, que é o que está no meu livro, que eu vi que você postou, né? A questão do livro, e eu trouxe o estudo de caso que está dentro desse livro. Então, vamos colocar aqui, aproveitar para falar do livro da senhora, enquanto vai mostrar antes. Gente, a doutora tem um livro incrível falando sobre esse assunto, sobre a síndrome. Então, olha só que livro maravilhoso. Olha, Síndrome da Deficiência Postural, um olhar neuropsicopedagógico, visão e dislexia. Se nesse período que nós estamos aqui conversando, a doutora já passou tanto conhecimento, imagina lendo o livro. Gente, olha, então aconselho a todos a adquirir esse livro, porque, assim, vai ser muito esclarecedor. Doutora, fala pra gente do livro. Máximo, parabéns. O livro veio com tantos anos trabalhando com a SDP, né? Há 14 anos, 15 anos agora esse ano. A gente percebeu a dificuldade de profissionais, dos pais e às vezes até do próprio cliente em compreender o que era a SDP, como fazer o tratamento, o que era a SDP propriamente dita, né? Porque quando você vê o nome SDP, o que é isso? Né? E aí eu trouxe, por que eu botei um olhar neuropsicopedagógico? Porque a gente está trabalhando com o cérebro, funções executivas, e eu trouxe a neurometria dentro desse livro como a minha pesquisa. Eu queria mostrar como o óculos e o acompanhamento muda o cérebro do sujeito que tem SDP, tá? E aí eu vou fazer isso com o próximo slide. O livro, ele pode ser adquirido tanto... Isso que eu ia perguntar. Como adquirir o livro? Tanto ele é adquirido na internet, né? Você pode entrar lá no site, colocar o nome do livro, tem algumas editoras virtuais vendendo, né? E tem diretamente comigo. Eu também tenho alguns exemplares que as pessoas pedem autografado, e aí a gente só faz ver qual é o valor do SEDEX, o valor do livro, e eu encaminho. Tá? Você chegou com o seu, não foi? Maravilha, maravilha, ótimo, gente. Olha, todas as pessoas, seja o pedagogo, o professor, principalmente os profissionais de educação. Tem que ter acesso a esse conhecimento, porque nós vimos aqui que por conta de pequenas atitudes diárias, ou seja, essa somatória pode causar uma síndrome que poderia ser evitada. Então, todos os profissionais de educação, nós indicamos esse livro, os responsáveis, e para todos os cidadãos comuns, porque se a gente começa a ter conhecimento, a gente evita essas posturas inadequadas, consequentemente, os transtornos, ou, vamos corrigir, as síndromes, né, as dificuldades no futuro. Doutora, parabéns. Eu acho que é, assim, incrível. Vamos lá, só para o segundo slide. Vamos lá, para o segundo slide. Temos quanto tempo ainda para ir me situando na fala? Não, podemos. Temos 1 hora aqui de live, mas podemos continuar, tá? Pronto, então vamos lá. E aí eu queria que passasse, né? Vou mostrar para você. Eu sempre brinco, né? Nesse estudo de caso que eu estou botando virtualmente aí, a gente veio falar, né? Das áreas frontais, a área do cérebro, né? Que estão com as funções. E aí eu não vou entrar, me debater dentro dessas áreas. Eu queria que passasse mais as imagens, pode passar.
E aí, olha, antes do Olha, prisma, o cérebro antes do prisma, não tem prisma, a gente fez toda a neurometria, toda a avaliação, todo o protocolo que precisa, que é o chamado DLO, a gente fez a neurometria, avaliamos esse cérebro em funcionamento em tempo real, porque isso daí a gente filma ele em tempo real, e aí, quando a gente coloca o prisma, veja o funcionamento do cérebro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, isso foi imediato. A pessoa está lá doutora, sem o prisma, você na hora colocou o prisma, o equipamento é na hora mágico, doutora, isso é é mágica. segundos. É É incrível, olha segundos. que diferença, gente, é visível, é notório. Se na imagem, ou seja, no desenho, no formato, acontece isso, imagina a postura, na atitude da pessoa, Na compreensão de na mundo, na compreensão compreensão. das dificuldades da leitura escrita, tem criança que fala com dificuldades de fala, porque ele não sabe onde posicionar a língua. Quando a gente coloca o prisma, ele fala normal, não tem erros. Então, assim, é porque as pessoas esqueceram essa questão proprioceptiva, como eu te disse, a fisiologia do corpo humano, né? Somos seres biológicos. Então, vamos voltar novamente para essa questão biológica, né? Muda novamente aí a imagem, só para eu mostrar Isso é a revelador. Olha, questão do cérebro, ou seja, olha. ele quase não tem funcionamento de neurônios, comunicação neuronal, né, nas áreas, e isso faz com que a pessoa tenha SDP, que já é SDP que causa isso, tá? Veja que na hora que a gente coloca o prisma, por isso que eu digo que precisa ser um oftalmologista bem treinado, uma ótica parceira, que esteja fazendo o tratamento correto para a gente ter resultado positivo. Porque se o óculos estiver errado, a gente vai causar outros sintomas que não é agradável no paciente. Aí tem gente que diz assim, não funcionou. Aí eu pergunto, foi feito o tratamento correto? O óculos e o profissional está correto? A família em casa tomou os cuidados que a equipe passou? Então, ele precisa de um tratamento, de um acompanhamento, de uma, como é que eu posso dizer, de uma intervenção e de um processo. Não é botar o óculos e vai embora. Não, ele precisa ter todo um acompanhamento, todo um tratamento, tá? Outra coisa, a síndrome tem cura, tem pessoas que passam 6 Ótimo. meses, um ano com óculos, pode ser tirado, não usar mais, tem gente que usa mais tempo, vai depender de cada sujeito e de cada forma de tratamento, tá? Outra coisa que não se faz é misturar técnicas, tá? Eu sempre digo, o prisma é o prisma puro, não saia misturando técnicas ou outras coisas, porque vai dar errado, vai dar choque de informações, tá? É. Pode mudar o prisma, pode mudar o slide, ó, tá vendo? Novamente Olha, funcionamentos, pode mudar, novamente, pode mudar. o E aí máximo. um exame. Veja que a pessoa, na hora de 12h32, se eu não me engano, 12h35, ó, a hiperatividade dela tá aqui, ó, saindo quase na bolinha 7, lá embaixo, tá quase no 7, tá vendo? Aí você vê hiperatividade, agressividade, transtorno, foco de atenção, então ele tem níveis, certo? Certo. Muda para o próximo slide, eu acho que a gente consegue ver melhor no próximo. Veja no próximo, depois do prisma, 7 Oh, minutos depois. Cadê o uau! gasto dessa energia, Uau! né, que a pessoa está tendo? Cadê todos os transtornos que eu tivesse mandando aquele exame primeiro para um médico, vinha medicado, vinha com vários tratamentos, vinha com vários laudos, e aí, cadê? Zerou, acabou. E agora? Agora a gente vai cuidar só dessa reprogramação, né, dessa postura e das lacunas que ficaram nesse tratamento. Cuidar realmente do próprio tratamento. Pode Agora é mudar? qualidade de vida, né, doutora? Qualidade de Qualidade de vida. E vida. aí está a amostra, né, no primeiro exame, Oh, 7 é minutos muita depois de diferença, diferença. É muita. Gente, isso é muita pode mudar, diferença. e olha Parabéns, para olha. isso. Parabéns. Doutora, como é que a pessoa pode fazer para conhecer mais os profissionais da educação, para conhecer mais, saber sobre esse curso, SDP? Olha, todos os profissionais precisam ter acesso a essa informação, gente. Muda tudo. Deixa eu só concluir esse último slide e a gente volta para a formação. Se você olhar a última setinha lá embaixo, né, aquela do lado direito, você vai ver o foco de atenção, 5, 6, alguma coisa. E aí também ele está mostrando lá o outro lado, né, o foco da metragem, né, do teste, aí pode mudar, e olha a diferença. Gente, Baixou lá, tá vendo que é algo que causava
essa falha de comunicação e olha o foco de atenção. Então, tem gente me ligando e faz, olha, eu quero tratamento para o TDAH. Porque a atenção do sujeito mudou. É outra. Aí eu faço, olha, as pessoas que têm SDP têm sintomas como dislexia, TDAH, falta de atenção, dificuldade na aprendizagem, todas as dificuldades de aprendizagem podem ser uma SDP. Então, a gente passa por uma equipe multidisciplinar, passa pelos médicos, o oftalmologista, para poder chegar no tratamento de forma correta. Pode trocar? Aí eu botei a foto desse exame, eu sempre brinco. Esse é meu qual filho. Exame? Esse é a neurometria, é o meu filho. Esse exame do teste é dele. Ele nasceu com um hemangioma no cérebro. Ele é 1 ano de idade. Ele começou a ter questões neurológicas envolvidas por causa desse hemangioma. E aí o médico já dizia para mim, olha, ele vai ter dificuldade de aprendizagem, vamos ver essa questão motora dele, vamos ver, ele já tinha algo orgânico, mas aí também ele adquiriu a SDP por uma má postura. E aí, esse tratamento, esse exame aí que você viu dele, né, que está no livro publicado, é o exame dele, eu sempre digo, deixo aberto, porque quando eu descobri que tinha SDP, eu entrei nessa área para poder cuidar dos filhos, né, a gente que tem filho, a gente vai para os filhos, e aí eu sempre mostro ele fazendo um exame, e palmilhas. Aí ele está com a palmilha postural, Olha, o apoio de pés e o exame em tempo real. Isso é a neurometria. Isso é lá no meu consultório, onde o Marcos e eu fazemos atendimento da neurometria e de outros acompanhamentos, né? Temos uma equipe multidisciplinar. Posturais. Avaliação, neurofeedback. Neurometria, eu errei, é neurometria, viu? olha. Falei neurofeedback, mas é neurometria esse exame, tá bom? E aí voltamos para... Parabéns. Voltamos para parabéns. Parabéns. Voltamos para eu não sou só profissional, eu sou mãe de criança com dislexia, eu sou uma pessoa com dislexia e com SDP. Então, assim, o que mudou na minha vida e o que eu vejo, Keila, na vida dos meus filhos. Tenho 3 filhos com dislexia, 2 irmãos com dislexia, então, todos terminando a universidade, meus 2 irmãos também, têm 2 universidades cada uma, e a gente teve qualidade de vida depois que a gente conheceu o doutor Orlando. Então, toda vez que alguém pergunta, eu digo, olha, o doutor Orlando foi um anjo na minha vida, né? Então, ele me apadrinhou, ele é uma pessoa que, a toda hora que eu preciso, ele está sempre em contato, não é só comigo, mas é com todos os profissionais que seguem a técnica dele. O que é que ele precisa e o que é que ele pede? Para que um tratamento seja dado certo, foram anos de pesquisa dele, né? Então, foram anos de estudo, foram anos de consultas no consultório de um laboratório ou numa faculdade para trazer o tratamento da SDP, para saber qual eram as causas, para poder trazer isso para o mundo. Então, o que ele pede é só fidelidade ao tratamento dele, né, que os pais, que os profissionais que seguem a técnica dele realmente sigam aquilo que ele ensina e o que ele faz. E o bom disso, Keila, é que ele é uma pessoa super-humana, ele é uma pessoa acessível a todo mundo, ele fala com todas as pessoas, ele não é um pesquisador, um médico que é de difícil acesso, ou seja, ele vem ao Brasil 2 vezes no ano, 1 vez ao ano, e a gente cria grupos e fazendo curso só do ano passado para cá, a gente teve formações para ótica, formações para oftalmologista, formações só para professores, pedagogos e psicopedagogos e neuro, tivemos formação para os pais, só pais de crianças com SDP, né? É incrível. De aprendizagem. A gente teve um curso agora que foi um curso de 6 meses, internacional, com vários estados, com vários profissionais e com certificação internacional para SDP, tá? Eu organizo muito esses cursos junto com a equipe dele para a gente poder trazer esse conhecimento ao Brasil. Então, a gente vem e escolhe 2 estados durante o ano e fazemos nossas formações. Então, já tivemos formações em Cuiabá, já tivemos formação em Brasília. Vem para o Rio de Janeiro, doutora. Já teve formação no Rio de Janeiro, já teve formação em São Paulo, Sorocaba, e a gente organizar novamente 2 eventos em 2 estados diferentes, porque como ele passa aqui 10 dias, a gente aproveita os 10 dias dele em 2 estados diferentes, e os hospitais e os oftalmologistas
aproveitam essa vinda para dar as formações e os treinamentos dos oftalmologistas. Tem uma pergunta que eu vou fazer para a senhora que deixou no comentário, a Vânia querida. Mas antes de fazer essa pergunta, doutora, eu quero parabenizar a senhora, doutor Orlando, né? Doutor Orlando, sim. Doutor Orlando. E assim, queremos saber desse curso, vamos fazer a pergunta da Vânia, mas fala pra gente do curso, doutora. Vamos lá do curso. Está tendo um curso agora no dia 5 ia ser dia 29, mas a gente precisou passar para o dia 5. É um curso de SDP, ou seja, a introdução, a história da SDP, quais são os sintomas da SDP, quais são os cuidados que a escola, a família e os profissionais precisam ter de conhecimento. Porque, mesmo que eu não seja uma pessoa que eu estou formada, que eu tenha como é que eu poderia dizer, um acompanhamento mais formado, né, para assim, eu não tenho esse curso para SDP, mas eu consegui ver naquele pessoa que eu estou na minha frente, na sala de aula, no meu consultório, que tem essas características, deixa eu encaminhar para um profissional correto. Então, a gente vai ter esse curso dia 5, vai ser online, e é um curso internacional com o doutor Orlando. É ele que vai dar o curso, eu vou estar mediando, e a gente vai trazer essa introdução à SDP. Tá? Já está aberto. Maravilha. Nas minhas redes sociais, as inscrições é pelo WhatsApp, eu mando a ficha de inscrição. Não vou falar custo, mas aí as pessoas acompanham, não é caro. E aí a gente vai ter aquele primeiro momento, o que é bom é ter o contato com o próprio médico, ele mesmo contando, ele mesmo falando, ele mesmo dizendo todo. Qual dia, doutora? Dia 5 de junho. Então, é o primeiro sábado de junho, vamos estar com um curso diretamente de Lisboa para Recife, aqui já é Lisboa e Recife e o mundo, porque está aberto, é internacional, tá? Então, é só entrar nas redes sociais da doutora Rucenita, e aí você vai pegar o link, ela vai mandar o WhatsApp, né, doutora? E aí a pessoa fala, tem lá o meu telefone que é do WhatsApp, né? Na hora que a pessoa pede lá para fazer o curso, eu mando a ficha de inscrição e a pessoa, porque eu preciso saber que profissional a gente vai estar nesse curso, ter os dados, né, das pessoas corretas, para poder a gente direcionar o curso, porque SDP é multidisciplinar. Eu tenho curso que é só para oftalmologista, que o doutor Orlando faz diretamente só para os oftalmos, ninguém mais participa nos seus oftalmos e as óticas, né, porque precisa estar com a ótica para entender esse processo do porquê que o médico pediu aquele tipo de prisma, né, e o próprio oftalmologista, eles fazem questão disso, porque eles não sabem como fazer a montagem do óculos, então ele quer ter o ótico parceiro dele, que tem um ângulo, né, deixa eu tirar aqui meu óculos, e o óculos, ele tem um ângulo, ele tanto tem a armação específica como o ângulo. Se o ângulo está de forma errada, ele está lesionando músculos diferentes e atingindo áreas do cérebro diferentes. Então, é importante que o tratamento seja de forma correta, né? Que tenha esse cuidado e que siga realmente todos os protocolos, tá? Doutora, tem uma pergunta aqui. Qual a cidade do doutor Orlando em Portugal? Lisboa. Ele tem uma clínica no centro de Lisboa, atende ao público, ele mesmo também, várias pessoas do mundo inteiro, vários profissionais, e é lá também que ele dá as formações dele, né? Ele tem os períodos do ano que ele recebe equipes multidisciplinares, como eu falei, né? A maioria são médicos, mas fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, pais, eles podem fazer o curso para poder ajudar os filhos, né? E a gente veja como é importante meu olhar como psicopedagoga, que tanto trabalha em escola quanto em clínica. Mudou, né, esse olhar da chegar uma criança no consultório e a gente dizer, dificuldade de aprendizado, será que é só isso mesmo? Então, a gente vai para uma avaliação mais geral, uma avaliação de vários olhares, para poder realmente fazer um belo trabalho e de desenvolvimento, porque as crianças cansam de estar de profissional em profissional, de sessão em sessão, de consultório em consultório. Eu tenho pessoas que sofriam há anos, 10 anos, sentindo dores no corpo, e quando ia para o tratamento psicológico, né, porque fibromialgia antigamente era dita com um trauma que era de dor que você estava transmitindo pelo seu corpo, era alguma coisa do seu passado que você tinha na psicologia trazendo para esse corpo. E aí a gente viu que não, que é fisiologia, né? Tem pesquisas aí que já mostra que é uma questão fisiológica.
E aí, essa questão fisiológica, com certeza, pode ser uma SDP dolorosa, porque se colocou o prisma e passou a dor, né? Não era aquela... Incrível, doutora. Incrível, doutora. É o máximo. Que maravilha. Então, você quiser se inscrever, já entra nas redes sociais, siga a doutora Hucenita, tem materiais incríveis. O Chulipa, querido, boa noite. Siga, gente, maravilhoso. E vamos aqui, vou pedir minha produção para trazer, doutora, a pergunta da Vânia, da querida Vânia, que era, porque a gente estava falando sobre o curso e agora eu quero essa pergunta muito importante. Vamos lá, a pergunta da Vânia. Foi sobre alimentação. Isso! Obrigada, alimentação na produção. infância pode Isso, contribuir doutor. para a A má dificuldade. alimentação pode, doutora, contribuir? Vânia, Muito. muito obrigada pela sua pergunta. Incrível. Vamos lá, deixa eu te dizer uma coisa, porque aí eu vou trazer a SDP, vou puxar um pouquinho para a neurometria. Na avaliação da neurometria, a gente consegue ver os nutrientes que o cérebro recebe, tá? É através da avaliação. Então, tem pessoas que têm intolerância à glicose, né? Ou come determinados alimentos que ele não faz uma boa digestão, que inflama a questão orgânica realmente, essa má digestão, essa má alimentação, ela se torna tóxica no corpo. Tem gente que fala assim, não como muito açúcar, não. Mas alimentos viram açúcar no organismo, principalmente os trigos, né? Pão, pizza, hambúrguer, biscoito. A gente comer isso, no organismo ele se transforma em glicose. Então, a pessoa diz, eu não estou comendo açúcar, mas está comendo determinados tipos de alimento que o metabolismo vai se transformar em outra coisa. E aí ele fica com a suprarrenal inflamada, né? E aí causa déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade, porque os neurotransmissores não vai funcionar. A gente precisa ter toda uma questão alimentar, né? Ou seja, o nutricionista é importante para uma avaliação alimentar. Acabou de passar uma nutricionista aqui agora, olha. Vou botar aqui, nutricionista doutora Maria Madalena. Minha nutricionista, excelente assunto para ser debatido. Então, uma conexão aí muito grande. Muita, por isso que eu trabalho com a equipe multidisciplinar, né? Hoje a gente tem os nossos companheiros, nossos parceiros de ter profissões, então tem fono, tem nutricionista, tem neuropsicólogo, tem neurometrista, temos oftalmologista, temos fisioterapeuta com osteopata. Então, a gente tem uma equipe, eu não trabalho só, eu não faço feito eu digo, eu não faço nada só. Cada artigo que eu publico, cada cliente que eu vou ver com o SDP, a gente discute aquele caso, a gente vai rever, e outras, a gente somos a equipe. Tem gente que já falou assim, que lá é um grupo fechado, tem nada de grupo fechado. O grupo ele é aberto, quanto mais gente souber, mais tratamento, isso é de saúde pública, né? Isso é um tratamento que todos os profissionais deveriam ver na faculdade, né? Eu acredito que é um tratamento e um tema que deveriam ver nas faculdades, né? De todas as áreas, da saúde e da educação, né? E aí, a pergunta da colega, já expliquei que determinados tipos de alimentos, ele inflama a nossa questão, a gente somos aquilo que a gente come, então... o glúten é inflamatório. O glúten é inflamatório. E aí, o que a gente come, né, que inflama nosso corpo, cadê os neurotransmissores? Cadê? A gente tem essa ligação do cérebro e do intestino, né? Então, temos gatilhos que vai acionar os neurotransmissores. E aí, as dificuldades, às vezes, da aprendizagem é por uma falta de alimentação. É uma alimentação inadequada, falta de vitamina, falta de ferro, e aí tantas outras coisas. Então, tudo é avaliado, Keila, não é... Chegou, olhamos lá a prova de português, matemática e pronto. Não, a gente avalia tudo. Exato. É uma avaliação completa. É isso, né? Nós somos integral sistêmico, né? Somos um ser com muitas áreas da vida que não tem como você avaliar só uma e deixar de lado a outra. Temos nossas emoções, nossa alimentação, nossos pensamentos, né? Então é muita coisa envolvida para formar essa coisa mais linda, o ser humano, né? Isso, eu trabalho com duas abordagens, eu sou psicóloga na terapia cognitiva comportamental, isso que você falou, a gente pensa, se comporta e sente, né, essa ligação, e bioenergética, né, porque aí foi quando eu comecei a me apaixonar pela essa questão desse corpo com as questões psicológicas,
né? E aí eu venho vendo que muitas dessas questões psicológicas, desse entendimento de mundo, pessoas com ansiedade, fobia, depressão, às vezes estava ligada porque estava sentindo algo de questões orgânicas. Imagina uma pessoa que vai de médico em médico, que anda, que está sentindo dor, e que a pessoa diz assim, você está somatizando, você está trazendo algo do seu passado, e isso vai para o psicólogo, aí chega no psicólogo, a gente percebe que não era nada do passado, a vida da pessoa está bem, ela está realmente sentindo algo, que não tem doença existente ali para ela estar sentindo aquilo, e aí vai para o remédio psiquiátrico, vai para alguns laudos que, quando a gente passa para o oftalmologista e começa a fazer um acompanhamento adequado, não era realmente aquilo, né? Tem questões de transtorno, muita gente pode ter questões de transtorno, mas, como eu te digo, primeiro a gente caminha para os médicos, tá? Chegou com dor de cabeça, vai para o neurologista, chegou com dor no corpo, vai para um ortopedista, e aí vai procurar ver se tem alguma lesão, alguma doença. Não tem, mas está sentindo, aí procura um oftalmologista. Muito bom. A importância do oftalmologista é fundamental no tratamento. Tem que passar pelo oftalmologista. Uau! A doutora Maria Madalena colocou, arrasou. Realmente, eu quero agradecer aqui imensamente. Que conhecimento maravilhoso. Gente, eu tenho certeza que isso aqui foi uma aula, hein? Né? Aula e de primeira qualidade. Que conhecimento. Então, depois, vamos compartilhar. Essa live vai estar disponível no meu canal. Vamos compartilhar e fazer com que o maior número possível de pessoas tenham acesso a essa informação. Por quê, Keila? Por que você fica falando isso? Porque, assim como eu fiquei encantada quando eu descobri SDP, gente, eu fiquei encantada, eu vibrei, a doutora viu conversando com a doutora, eu fiquei numa alegria, porque é real. Então, outras pessoas também precisam descobrir. Então, vai lá, se inscreve no meu canal, depois você assiste, dá o like. A doutora falou sobre a conexão cérebro-intestino, nós temos live falando sobre isso, o intestino segundo o cérebro. Falou sobre a questão alimentar, nós temos live com a doutora Maria Madalena, também nutricionista, falando sobre... Temos lá vídeos falando sobre essa questão da alimentação, falamos sobre saúde, várias áreas. Então, depois você vai lá e você assiste. Dá o seu like aqui na nossa live. Doutora, estou muito feliz. Coisa boa. É muito bom participar desse momento com você. Eu agradeço de coração, eu brinco, que eu digo, eu sou apaixonada pela dificuldade de aprendizagem, eu sou apaixonada pela minha área, porque eu vi a mudança de vida e a qualidade de vida dos meus filhos, e eu vejo a qualidade de vida dos meus clientes. Então, eu tenho clientes que choram quando a criança não consegue ler e escrever, e de repente ela está lendo, escrevendo, está arrumando uma profissão. Então, a gente que vive a pedagogia, a gente que vive com esse olhar do próximo, né, de olhar o outro, é sempre gratidão. Então, eu sinto muita gratidão ao doutor Orlando e toda a equipe dele, né, porque todo o conhecimento que tenho foi devido à boa vontade e o bom cuidado que ele tem com a equipe dele, com o profissional dele, tá? Como eu digo, aquele que é fiel a ele chama dos meus mestres, não, e aí a gente chama ele de mestre, porque assim, ele é fundamental. Então, eu agradeço muito, eu deixo aqui minha admiração por ele, pela Margarida, pela a doutora Heitor, né, que trabalha com ele, e a Manuela Palma, que é a psicóloga que trabalha com ele, o Ricardo, que é o dentista que trabalha com ele. Então, a gente, quando tem formação, a gente tem formação com a equipe inteira, cada um passando o seu conhecimento, e não fica só, fez a formação e vai embora. Qualquer dúvida que a gente tem supervisão e está o tempo todo do lado dele. Então, assim, gratidão por poder dividir com você, Keila, e com o Brasil todo e com o mundo, que a gente viu pessoas de Angola. O doutor Orlando está em Lisboa, ele faz atendimento, ele dá curso, ele vem ao Brasil e ele vai para outros países, tá? Eu fiquei sabendo que no domingo teve uma palestra com 300 americanos, então vários americanos, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos os lugares, México, todos os países trabalham com SDP. Então, bora fazer com que nossos profissionais aqui tenham interesse e venham trabalhar com SDP. Doutor Orlando Alves da Silva. Anota aí, ó, doutor Orlando Alves da Silva. Tem até aqui na postagem do livro da doutora, né, que a gente colocou assim, gente, ai, doutora, eu fico muito feliz, olha, eu fico muito
Tô feliz de verdade, é muita gratidão, assim, para todos os lados. Gratidão por a senhora estar aqui conosco, mesmo tendo sido tão corrido, a agenda da senhora é muito corrida mesmo, né? Uma agenda super corrida, mas mesmo assim, a senhora teve que fazer atendimento de emergência, correu, mas correu muito, gente. A doutora Fiz correu uma cirurgia muito. A doutora fez uma cirurgia ontem, mas mesmo assim, ó, ela fez uma cirurgia, mas está aqui compartilhando. A gente já falou, olha quantas coisas a doutora falou. Isso, sabe o que isso significa, gente? Isso é amor. É assim que a gente expressa amor, né? E por compartilhar tanta aprendizagem, doutora, assim, não tenho palavras para expressar quanto eu estou feliz de estar conversando, quanto eu estou feliz de conhecer a senhora, de conhecer esse conteúdo que é libertador, traz qualidade de vida, e o meu objetivo aqui é esse, enquanto pedagoga também, psicopedagoga, é compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento liberta. O conhecimento ele transforma e te abre novos horizontes, dá possibilidades. Imagina só quantas possibilidades foram abertas aqui, um leque, né? O leque de possibilidades para mudança. Gente, faça esse curso, eu também vou fazer. Eu tenho que conhecer mais agora que eu já fiquei sabendo, eu não posso me contentar, eu preciso ir além. Então, nós vamos além fazer esse curso. E aí, falando de pedagogo, de educação, eu quero agradecer todos vocês também, meus queridos que estão aqui toda semana conosco, compartilhando, deixou aqui seu recadinho, deixou aqui sua pergunta. Se passou aqui, de repente, eu não falei, mas eu te agradeço pela participação, por todas as perguntas que vocês são incríveis, gente. E eu vou falar uma frase aqui para todos vocês e para todos os pedagogos, profissionais. Educação, ela não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. De Paulo Freire, que eu sou apaixonada por ele, que tem a ver com a transformação. E aqui, parabéns a todos os pedagogos. E tem mais uma frase aqui: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela, que teve uma história, você pode pesquisar aí na internet, a história de Nelson Mandela. Passou por muito tempo na prisão, mas mesmo assim ele preferiu utilizar a maior arma, a educação e o amor próximo. Depois vocês pesquisem, assim, lá da África do Sul. Muita diferença. Doutora, peço as considerações finais. Gratidão, assim, estou transbordando de alegria, sem palavras. Acho que eu não encontro palavras. Se eu quisesse expressar o quanto eu estou grata, eu acho que eu não encontraria uma outra palavra a não ser gratidão, 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 gratidão. A Luciana colocou muito obrigada mesmo por tanta entrega. Uhum. E, Keila, eu só quero agradecer a você novamente, né? Agradecer ao público que lhe acompanha, né? Fazer um apelo para que todos os profissionais, tanto da área clínica, eu falo todos os profissionais da área clínica, quanto os profissionais da educação, né? Todos os psicopedagogo, psicomotricista, os pais que tenham crianças que não estão desenvolvendo bem, que procure conhecer, existe tratamento, existe acompanhamento, e a gente precisa dar esse olhar para nossas crianças, para os nossos jovens e para os adultos. Quantos adultos não chegam na fase adulta, né, com essa dificuldade na aprendizagem, com transtorno de aprendizagem sem um acompanhamento correto? Então, assim, eu só tenho a agradecer a você, estou aberta a qualquer trabalho seu, o que você precisar, e vamos sim fazer o curso, e quando trouxer o doutor, a gente vai divulgar, vou divulgar na sua rede também, e a gente fazer um evento, e quem sabe no Rio de Janeiro, vamos, né? Já tem público, porque eu vi aqui, ó, vem para o Rio de Janeiro. E aí que a gente leva ele novamente. Foi a única cidade ainda, uma das cidades que eu não fui ainda foi o Rio de Janeiro, eu já tive várias vezes em São já tem convite, pode vir, tá? Pode vir para minha casa também. Mas passar a pandemia, a primeira coisa que a gente vai fazer quando tiver essa segurança é trazer o doutor Orlando para formações no Brasil, tá bom? Então, ó, beijão. Doutora, tem todo o meu apoio aqui, tá? Pode vir, pode contar comigo, precisar organizar aqui, tá? Estou à disposição, pode contar comigo. Só tenho, ó, beijão a você e a todos, e muito obrigada, gratidão sempre. Doutora, gratidão, transbordando aqui de alegria, gratidão, eu vi tantas frases lindas aqui, gratidão, colocou nosso amigo Chulipa, que tem... O Chulipa, gente, eu quero aproveitar aqui rapidamente para fazer um convite para todos vocês. O Chulipa, ele tem uma instituição sem fins lucrativos, que é a AMASSE,
Ele trabalha, doutora, com a questão de treinamento profissionais para jovens de vulnerabilidade, com vulnerabilidade, e ensina a profissão do circo. Ele mesmo ensina. Então, agora, no dia 24, ele vai começar com os cursos presenciais. Depois, se você quiser saber mais, gente, procura a Massi nas redes sociais, tá? É incrível o trabalho que o Chulipa faz. Segue o Chulipa lá também, que tem várias informações. Gratidão, Chulipa. E tem mais aqui, eu vi mais aqui, doutora Vilma Jarbas, que belo trabalho. Parabéns, Keila. Doutora, todo mundo amou. Tem mais recadinhos. Muito obrigada mesmo por tanta entrega. Deu palminhas, thank you e tudo mais. Lucenita Queiroz abordou com excelência o assunto. Parabéns, gente. Incrível. Pronto, Chulipa, obrigada. Botou já aqui, ó, www.amasse.rj.org.br. Gente, entra lá e pesquisa. Sueden colocou aqui, Sueden Pinheiro, querida, palestrante maravilhosa. Volta, minha produção. Nos passe seus conhecimentos com clareza. Parabéns. Uau, é verdade, gente. Ela é incrível. Boa noite, querida Lucimar. Todos muito bem-vindos. E é isso, gente. Márcia Pereira, minha amiga querida, gostei disso, da área da educação também. Muito bom. Ó. Parabéns, Keila, abordagem excelente. Parabéns para vocês, gente linda, parabéns, querida Leni. Ótimo tema, parabéns, doutora. E agora, gente, siga a doutora Rucenita Queiroz, @Rucenita Queiroz no Instagram. E aí você vai poder falar com ela. Temos o Facebook Rucenita Queiroz, siga a doutora Rucenita, entra nas redes sociais, se informa mais a respeito desse curso, porque eu tenho certeza que vai fazer um impacto positivo. Eu acho que assim, um diferencial, porque o que esse conhecimento nos trouxe hoje, imagina o curso. Ah, vai ser maravilhoso. Me sigam nas redes sociais, Braz Keila no Instagram, Facebook Keila Braz. Temos que falar mais, doutora, sobre esse assunto. Vamos combinar uma outra data, uma agenda, hein? Uhum. Podemos. Temos vários assuntos, né, que a gente pode tratar, não só SDP, mas alguns outros temas, e eu me encontro à disposição para você e para o seu público à minha disposição de passar as informações, tá bom? Gratidão, vejo vocês na próxima semana. Beijos! Compartilha a nossa live.